olho para a lente financeira, eu queria apresentar para vocês assim, o que a gente encontrou ao longo desses últimos 12 meses. Aqui, por exemplo, o resultado ou lucro por quilo produzido. A média das fazendas que nós medimos, estamos falando de 285 fazendas, estamos falando de 1.080.000 animais avaliados nesse estudo. A média teve um ganho de 28 centavos de dólar por quilo, enquanto os melhores tiveram um ganho líquido de 1,35. Perceberam a diferença? Isso é ou não é água e vinho? Eu posso falar que ganaderia sempre é a mesma coisa? Não. Do mesmo jeito que eu tenho farmácia que dá lucro, farmácia que dá prejuízo, hotel que dá lucro, hotel que dá prejuízo, eu tenho instância que dá lucro, instância que dá prejuízo. Bom, quando eu olho margem sobre a venda, que é também conhecida como taxa de lucratividade, enquanto a média gerou uma margem de 9,5, os melhores geraram uma margem de 40. Enquanto, por exemplo, o resultado por hectare médio, que é o que sobrou por hectare de área aberta, foi 22 dólares, os melhores ganharam mais do que 150. Quando a gente olha, por exemplo, para resultados sobre o que vale o rebanho, que eu ganhei de dinheiro pelo valor do meu rebanho, do meu gado, a média ganhou 7,7% sobre o que vale o rebanho, enquanto os melhores ganharam 19% sobre o que vale o rebanho. Um negócio de 7% ao ano sequer consegue pagar a nossa taxa de juros, que superem muito esses 7%. Por outro lado, se eu estou operando a 19%, naturalmente a condição é outra, completamente diferente. Nós estamos falando do mesmo animal, nós estamos falando da mesma atividade e muitas vezes do mesmo solo, do mesmo clima. Então, isso ajuda a gente a ler o que nós temos que fazer, que é garantir produção de quilos de carcaça por hectare, sempre com margem. Eu preciso do quê? Eu preciso de margem e de giro. Por isso, olhar para o aspecto financeiro. Aqui, desembolso por cabeça, e tem outras coisas. Na nossa apresentação, até quem comprar o livro vai ter o livro, a gente tem aí uma série de outros indicadores, aí não vem ao caso agora. Então, esse primeiro aspecto mostra que estar na atividade pecuária apenas não significa que eu vou ganhar dinheiro. Significa que eu estou numa atividade que me proporciona isso. Bom, então perfeito, Antônio. O que eu preciso fazer então para ganhar esse dinheiro que você acabou de colocar? Aí eu vou olhar para o segundo aspecto, que é o aspecto que sustenta o lucro, que é o aspecto técnico. O aspecto técnico é o que sustenta o lucro de uma fazenda. E aí quando a gente olha para os aspectos técnicos, eu preciso sempre analisar um elemento, até chegar no técnico, achei legal falar sobre isso. Quem manda numa fazenda é o fluxo de caixa. Quem manda numa empresa é o fluxo de caixa. Apesar de a gente ter um patrimônio que tem um valor muito alto, as fazendas têm um valor absolutamente alto, e no Paraguai crescente isso, uma valorização sempre muito grande, porém a gente paga as contas sempre com dinheiro. E eu preciso sempre, quando eu falo em métrica, acompanhar o que eu chamo de previsto realizado. Acompanhar se está acontecendo o que era para ter acontecido. E aí, para fechar a métrica financeira, eu tenho 3 grandes visões: a visão mensal, a visão trimestral e a visão anual. Quero contar uma outra história rapidinha para vocês. Determinada ocasião, eu fui me encontrar com um grande empresário. É um empresário do ramo de ar-condicionado. Ele era presidente, CEO de uma multinacional, e o camarada tem uma fazenda. E fui me encontrar com esse camarada, me preparando para falar com o industrial, me preparando para falar do mercado, de questões técnicas, de raça, me preparando para falar de pecuária com esse senhor. E quando eu cheguei lá, esse senhor falou, a gente começou a falar de pecuária, ele falou: Antônio, por favor, não me fale de pecuária. Não entendo de pecuária e pretendo continuar não entendendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei numa fazenda onde o dono falou para mim que não entendia de pecuária e pretendia continuar não entendendo. Foi a primeira e única vez. Aí eu fiquei um pouco apavorado, falei: mas o que eu vou falar com ele agora? Não, porque eu vim preparado falando de pecuária, né? E ele falou assim: porém, eu entendo de balancete mensal, de balanço anual e de fluxo de caixa. Tudo que vocês decidirem para a minha equipe técnica que melhore meu balancete mensal, meu balanço anual e meu fluxo de caixa, já está aprovado a partir de agora. Tudo que vocês decidirem que piore meu balancete, meu balanço e meu fluxo de caixa, está desaprovado a partir de agora. E apesar dele se intitular como uma pessoa que não entende de pecuária, já há muitos anos é uma fazenda que se posiciona como uma das mais rentáveis, até porque a aprovação de qualquer medida técnica, ela vem simplesmente por análise de balanço, uma análise de fluxo e o impacto disso. Então, para que a gente consiga conduzir isso, mensalmente eu analiso o balanço, que são as receitas e as despesas,
acompanhe o que tem de mais valioso dentro de uma análise mensal de uma atividade pecuária, que é o acompanhamento do previsto realizado, ou seja, eu faturei o que era para faturar e eu gastei o que era para faturar, para gastar. Esse é o ponto. E qual foi a variação no mês? Nós aprendemos ao longo desses muitos anos trabalhando que não tem muito problema quando uma fazenda perde o orçamento mensal. Ela tem tempo para recuperar. Porém, quando uma fazenda acumula um trimestre com uma variação de orçado realizado superior a 15%, nunca houve uma forma de recuperar isso. Ou seja, trimestralmente é obrigatório com que a gente cumpra a nossa meta trimestral de receita e de despesa do ano. Bom, outro ponto que a gente analisa é o fluxo de caixa previsto para os próximos 12 meses. Não tem problema nenhum eu precisar de bastante dinheiro daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano. O que nunca pode acontecer é eu precisar de pouco dinheiro amanhã. Entende o que eu quero dizer com isso? Então eu preciso, com antecedência, não há problema nenhum, eu perceber que eu vou ter um furo no meu caixa em abril, ou maio, ou junho de 2019. Porque se até 2019 eu já estou percebendo isso. O problema é saber que este dezembro eu tenho uma demanda de caixa. E aí eu tenho 2 opções quando fica em cima da hora. Você lembra quais são as 2 opções que eu dei para os irmãos? Quem lembra as 2 opções que eu dei para os irmãos? A ruim e a péssima. Por quê? Porque o dinheiro está em cima da hora. Eu preciso de excedência. Então, por isso, a atualização do fluxo de caixa. Acontece que nós, da pecuária, nós adoramos estar na fazenda. Nós adoramos apartar o gado. Nós adoramos decidir a raça. Nós adoramos conversar da nutrição. Isso não tem problema nenhum. Porque isso é fundamental que a gente esteja em cima de fato. Porém, muitas vezes, a gente não se envolve com estas questões, que são as questões puras e centrais do negócio. E é fluxo de caixa. Né? E aí, quando a gente analisa, por exemplo, custo por cabeça mês, e a gente percebeu naturalmente que existe um comportamento de desembolso máximo que eu posso ter por cabeça mês, para que eu tenha rentabilidade nessa atividade. Bom, além da análise mensal, sobre a lente financeira que eu estou trabalhando aqui com vocês, eu vou para a análise trimestral. Afinal, nem todo mês eu consigo chegar a alguns resultados, porque naturalmente eu não peso o meu gado todo mês. Então eu não tenho o resultado de todas as variáveis todo mês. Porém, eu acumulo trimestre. Aí no trimestre, que a gente coloca que é fevereiro, maio, agosto e novembro, então fevereiro, maio, agosto e novembro, a gente tem o custo por quilo produzido no trimestre. Eu tenho, por exemplo, a margem sobre a venda, o acúmulo de caixa, e aí eu já não estou mais olhando para os próximos 12 meses, eu já estou olhando para os próximos 24 meses. Então, é só preparar um rico tereré e ficar enfiado dentro da oficina trabalhando com isso. É um lugar que nós não gostamos de ficar normalmente, porém, muitas vezes se faz absolutamente necessário para trabalhar um fluxo de 24 meses. E por último, além de todos esses, eu acumulo meu balanço gerencial com uma série de variáveis. Então a gente está analisando sempre com no máximo 2 páginas. Se passou de 2 páginas, não serve para muita coisa. Então, qualquer reporte gerencial precisa ser apresentado sempre em no máximo 2 páginas. Ok?